Exaltado é o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, diz em Tiago, capítulo 1, e versículo 22, tornai-vos, pois, participantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aleluia. Então, ele diz aqui, para que o homem se torne um participante da palavra e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Aqui nós temos como base essa palavra e o livro de Tiago, a fé na prática. A pequena epístola do Tiago, provavelmente um dos primeiros livros do Novo Testamento, oferece orientações práticas para conduzir cristãos no serviço ao Senhor. Aleluia. Então, irmão, dois homens com o nome de Tiago, eles se encontram, eles recebem destaque especial no Novo Testamento. Um dos apóstolos com este nome, filho de Zebedeu, e outro, o irmão de João. Foi um dos 3 apóstolos que acompanhavam Jesus por perto. Depois da morte desse apóstolo, lá em 44 anos depois de Cristo, lá em Atos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2, está escrito na palavra do Senhor da seguinte forma: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Você já pensou o que aconteceu verdadeiramente? E outro Tiago, o irmão de Jesus, se tornou especialmente influente na igreja em Jerusalém, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 19, que diz: e não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. É provável que este Tiago seja o autor do livro que leva o mesmo nome. Então, essa indiferença aí a gente vê, portanto, na palavra, mas os destinatários da carta são identificados como as 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Esta linguagem admite 2 interpretações. No Antigo Testamento, a noção de Israel foi conhecida como as 12 tribos, descendente dos filhos de Jacó. Se Tiago usa o termo neste mesmo sentido, o conteúdo do livro mostra, claro, que estes judeus seriam pessoas já convertidas. No Novo Testamento, porém, o foco está em Israel espiritual, aqueles que imitam a fé de Abraão, glória a Deus, independente da sua descendência carnal. No Novo Testamento, nós encontramos o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, falando estas palavras, chamando a atenção para que nós possamos, portanto, entender que realmente, glória a Deus, aleluia, tem essa interferência aqui, essa mostragem do Senhor, o próprio Jesus que introduziu essa ideia. Versículo 39 ao versículo 40, que diz: o nosso pai é Abraão. Responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, meu Pai, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Então, eles queriam ser filhos de Deus, serem homens de Deus, no entanto, queriam tirar a vida do Senhor Jesus. Assim aconteceu. Por esta causa, que o foco deste livro que nós estamos observando em Tiago é que o próprio Jesus introduziu esse pensamento, e seus seguidores empregaram termos como judeus e as 12 tribos também neste mesmo sentido, conforme Romanos, o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 28 e 29, e assim outros. Amados irmãos, a mensagem de Tiago é direta e objetiva, diferente das epístolas de Paulo, Pedro e João. A carta de Tiago, glória a Deus, não inclui saudações pessoais, mas as exortações começam no 2º versículo e continuam até o último. Tiago sempre exortando os irmãos a se tornarem, aleluia, muito mais obedientes ao Senhor.
os termos abordados nos 5 capítulos de Tiago, nesses 5 capítulos, são diversos. Todos, glória a Deus, focando a importância de viver conforme a fé. Aleluia. Por exemplo, primeiro capítulo, ele enfatiza as atitudes certas diante de aprovação e tentações e chama ainda os leitores do livro a serem praticantes e não apenas ouvintes da palavra do Senhor. Tiago foi um grande homem de Deus, aleluia, e que ele incentivava, está incentivando a gente a praticar a fé. No capítulo 2, aborda 2 assuntos. Primeiro, a condenação de preconceitos socioeconômicos na igreja. Isso aí é uma condenação. O homem não tem que ter esse tipo de atitude. Segundo, a necessidade de obras que demonstram a autenticidade da fé, que nós temos que ter. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aleluia. Tiago foi bem claro em dizer assim. Então, já no capítulo 3, ele apresenta uma das advertências mais fortes do Novo Testamento sobre o uso errado de língua e nos chama a buscar a sabedoria divina. O homem tem que ter cuidado nas suas palavras. O homem de Deus, às vezes, quando canta, ele desafina. Aí é que você tem que afinar a sua voz e harmonizar para que não venha desafinar, porque é para Jesus. Ele é o autor de toda fé, de toda comunicação, de toda linguagem, de nossa eterna salvação, é Jesus. Então ele merece o melhor. Então, meu irmão, há um conceito de pessoas que dizem, não, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador, que às vezes não sabe nem sequer falar. Fica complicado a pessoa que não tem um pouquinho da leitura. Sim, Deus usa até os animais selvagens para pregar, para falar, conforme a sua vontade. Mas não há necessidade, nesses últimos tempos, de Deus usar um animal para falar, já que você é uma pessoa humana e que aceitou a Cristo. Então, é preciso aprender melhor para falar melhor de nosso Cristo. Já no capítulo 4, ele condena várias atitudes carnais que atrapalham o serviço de Deus. Quantas pessoas que têm essas atitudes carnais que estão sempre atrapalhando o serviço do Senhor? Uns por inveja, outros por maldade, outras por raiva, por revolta, e até porque você prega a palavra de Deus como ela é. Quantos que estão hoje sendo inimigos da gente, lamentavelmente, porque nós pregamos aqui contra sábado, contra prostituição, contra o dízimo. Não o dízimo em si como era antes, mas o dízimo em si como eles aplicam hoje. Não pode. De forma alguma, Jesus diz que é de graça. A gente tem essas pessoas que se tornam inimigas porque nós pregamos a verdade. No capítulo 5, isso aqui é um exemplo do nosso irmão Tiago, que condena várias atitudes carnais que atrapalham o serviço de Deus. Agora, no capítulo 5, ele encerra a epístola com várias instruções que exigem uma perspectiva eterna e espiritual e não materialista e carnal. Isso é muito importante. Ele encerrou essa epístola chamando a atenção, instruindo os nossos irmãos e também exigindo uma perspectiva eterna. Quer dizer, uma atitude, uma santidade, uma vida espiritual e não uma vida materialista e carnal entre nós. Mas que tudo se cumpra, como disse Paulo. Aqueles que se inclinam para a carne, eles com certeza não herdarão o reino de Deus. Porém, aqueles que se inclinam para o Espírito, ele herdará vida e paz. Aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7. Irmãos, amigos, nós encontramos ainda em Tiago instruções simples, diretas e valiosas. Aleluia. Tratando das provações que ele diz. Por exemplo, Tiago 1, 2 a 3 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aleluia, glória a Deus. Esta palavra é maravilhosa. Irmãos, tende por motivo de alegria ao passar por várias provações. Porque tem pessoas que quando está passando por provação, meu irmão, meu Jesus Cristo, tem uma murmuração pesada. Então ele diz, olha irmão,
não tenha tristeza, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada por Deus, produz perseverança, aleluia. Sobre a obediência à palavra de Deus, Tiago ainda escreveu também dizendo, lá em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é, o homem engana-se a si mesmo quando ele não pratica a palavra de Deus, ele fica só como ouvinte. E para combater a noção de salvação pela fé sem a obediência, ele acrescentou, se lembre, salvação sem a obediência. Muitas pessoas dizem, não, eu já sou salvo, eu já aceitei Jesus, desde que quando nasci. Mas que coisa, meu Deus do céu. Outro diz, não, porque eu estou indo para uma igreja, agora eu sou salvo. Não é isso. Você tem que obedecer a palavra de Deus, ir para a igreja sim, mas em obediência à palavra do Senhor. Por isso ele combateu a noção errada de pessoas que têm essa fé sem a obediência e acrescentou dizendo, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Meu irmão, se nós temos a nossa vida, é claro que temos uma junção de corpo, espírito e formamos a alma. O homem foi feito alma vivente. Ele tem o corpo e tem o espírito. O espírito é o fôlego de vida, que foi feito, portanto, o homem alma vivente. Se tirar o fôlego de vida, então ficou só o corpo. Não é um homem, uma pessoa completa. Essa pessoa não tem vida. Da mesma forma, ele diz, o homem se justifica, alguns, por suas obras sem fé, somente. Mas mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras está morta. É o que o apóstolo Tiago diz aqui. Meu irmão, Tiago mostra sua preocupação com o perigo de alguém abandonar a fé em Cristo também. Ele ficou preocupado. Ele encerrou a carta com orientações sobre o resgate dos desviados. Que nós temos que correr atrás, buscar pessoas que estão se desviando do caminho do Senhor. Ele diz, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que é aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago 5:19, versículo 20. Aleluia. É uma coisa muito importante o nosso trabalho. Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. É uma obediência que nós temos que ter à palavra de Deus, em sair pregando a palavra do Rei. É um mandado imperativo, uma ordem imperativa de nosso Rei Jesus Cristo. Pregar o evangelho, seja lá a quem for. Não importa se alguém ache bom ou ruim, não importa se alguém esteja preocupado ou não, mas nós temos que estar nos preocupando sim com essa pessoa pela sua salvação. Porque ele diz, meus irmãos, se alguém de entre vós tem se desviado do caminho do Senhor, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, 19, versículo 20. Então, a preocupação nossa de quem tem Jesus é pregar o evangelho. Não importa se somos abordados com rádio, não importa se somos abordados com processos, porque você prega a palavra de Deus, não importa se nós somos abordados em qualquer situação, em qualquer circunstância, o importante é que nós possamos estar enganjados, pregando a palavra do Senhor, a palavra do Mestre, com o quê? Com sinceridade, honestidade e, sobretudo, submissão à palavra do Senhor. Aleluia! Do começo ao fim, o livro de Tiago, ele apresenta instruções práticas que podem, aleluia, e devem ser aplicadas em nossas vidas a cada dia. Então, meu irmão, chama a sua atenção para isso. Aplique-se a palavra de Deus no seu coração. Aplique como uma injeção, que a gente vem, né? E que é como muitos estão trabalhando aí. Uma vacina contra o coronavírus. Estão trabalhando, estão lutando. Todo mundo ansioso, todo mundo querendo, porque ninguém quer morrer.
Então, meu irmão, se você não quer morrer, não quer ir para o inferno, aceite essa vacina. É a palavra de Deus no seu coração. E vai ser, portanto, entrar nos seus ouvidos, descer para o coração, subir para a sua cabeça, para a sua mente. E você vai ser aquela pessoa abençoada e jamais vai morrer. Porque Jesus disse em João capítulo 11 e versículo 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele torna a viver. Esta aí sim é uma vacina contra o pecado, contra o diabo, contra o inferno, contra tudo que não presta. Aleluia! É a palavra de nosso Deus. Oh, meu irmão, aceite essa palavra, aceite essa mensagem. É do Senhor Jesus ao nosso coração. Esta é a vacina, é o antídoto contra o pecado. É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Receba essa mensagem, ela é de Deus para o nosso coração, tá bom? Oremos ao nosso Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Deus, meu Pai querido, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui hoje para levar esta palavra, Senhor, ao coração de nossos irmãos que estão nos ouvindo. Senhor, que cada um de nós venhamos despertar para pregar a tua palavra, para cumprir com a tua ordem de pregar o teu evangelho e com alegria, com prazer, sem medo de errar. Ó Senhor, possamos todos sair pela aí pregando e fazendo a tua vontade. No nome de Jesus, Pai, suplicamos e nós te agradecemos. Amém? Você que está orando conosco, diga graças a Deus, que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. O perfume da unção do